Fala pessoal do canal, beleza? Então, tô aqui na Tailândia, né, como vocês podem ver, nessa praia aqui. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória até aqui. Como eu consegui chegar no meu primeiro 1BTC em 2020. Como que foi a minha jornada, né? Como que mesmo começando com apenas 5K BRL, sem aportar nada, como que eu cheguei aí no meu primeiro 1BTC. Então eu tive muitos aprendizados aí também, não foi nada fácil. Então vou contar a minha trajetória até aqui. Então vamos levantar aqui e vou contar um pouquinho mais sobre essa trajetória. Vamos lá, vou dar uma caminhada aqui na praia. Então pessoal, desisti aí da praia porque tava uma muvuca danada lá. E então vou conversar com vocês aqui, caminhando aqui nas ruas da Tailândia mesmo. Olha só, isso aqui é um restaurante aqui aleatório na Tailândia. E eu tô indo aqui comprar um teste de gravidez pra minha aí noiva russa. Vamos ver aí se eu vou ter um filho não, né? Que Satoshi vai nascer ou não, né? Satoshi aí, o novo Satoshi aí, Leonardo Satoshi. Vamos ver se vai nascer ou não. Enfim, Satoshi não vai nascer agora, né? Acabei descobrindo agora de manhã aqui, né? Então, realmente, Satoshi não vai nascer agora. Agora, voltando aqui ao tema desse vídeo, né? Como que eu cheguei aí no meu primeiro 1BTC? Vou contar um pouco mais da minha história, né? Voltando um pouquinho mais para trás. 2017, 2018 ali, eu consegui acumular 5 mil reais. Eu vou explicar para vocês como que eu consegui chegar nesses 5 mil BRL. E, basicamente, com esses 5 mil reais, né? Eu dei all-in no Bitcoin já. Porque antes mesmo, né, de eu dar esse all-in no Bitcoin, ali 2016, 2015, o meu pai, né, foi a primeira pessoa que me apresentou ao Bitcoin. Olha só que louco, né? Normalmente as pessoas, né, são apresentadas ao Bitcoin de outras formas, por influenciadores, que nem o Daniel Fraga, por pensadores aí famosos, ou por pessoas aí relevantes aí no meio, normalmente digital, né? Então, só que no meu caso foi um familiar que me apresentou. E normalmente é o jovem, né? O jovem lá empolgado, emocionado, que acaba apresentando para os pais. Só que no meu caso ali específico, não foi eu que apresentei ao meu pai. Foi meu pai que me apresentou. E meu pai fazia P2P de Bitcoin na época. E ele me explicava como é que funcionava ali os ciclos do Bitcoin. Olha, Gabriel, aí tem um halving, eu não entendia na época direito, mas ele falava, olha, tem um halving aí dividido pela metade, e aí um ano depois tem a subida, ou numa época muito próxima ao halving. E aí, quando todo mundo quer vender, eu compro. E quando todo mundo quer vender... exatamente, quando todo mundo quer vender, eu compro. Quando todo mundo quer comprar, eu vendo. Caraca, é assim simples, pai? É desse jeito. Só precisa saber disso, sobre o ciclo mesmo. Caraca, tá bom, né? Só que aí, quando eu fui começar a estudar sobre Bitcoin, né? 2016, nessa época aí... Até que tinha, né, informação e tudo mais, mas era muito escasso. E também eu confesso que eu ainda não tinha o conhecimento suficiente, né, a maturidade, aí tanto ideológica como também intelectual, para poder compreender o Bitcoin. Então, simplesmente, né, eu achei que era pirâmide. Eu pensei, poxa, o negócio não tem lastro em nada, né? O que é que garante que essa coisa vai existir no futuro? Ou daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos. É uma coisa extremamente recente. E também esse negócio parece uma pirâmide. Olha só, tem uns caras minerando e eles tiram valor a partir do nada. Isso parece muito uma pirâmide. Não consegui entender de jeito nenhum. Somente depois, quando me tornei libertário lá para 2017, aproximadamente, 2016, 2017, aí depois de 1 ano que eu entendi realmente o Bitcoin. E eu via, né, o pai teve também negócio ali de mineração e tudo mais. Ele não foi um dos pioneiros no Bitcoin, não. Tiveram muita gente antes dele, né, 4 anos atrás, até antes dele. Ele só teve ali, ele só conseguiu ali entender o Bitcoin um pouco mais cedo do que a maior parte das pessoas, né, mais cedo que eu, né. Mas olha só que louco, né, mesmo meu pai começando muito mais cedo que eu no Bitcoin, tendo muito mais capital que eu, né, que eu era um adolescente, né, mesmo com tudo isso eu consegui acumular muito mais Bitcoin que ele, por causa de 3 hacks que eu vou falar aqui no decorrer desse vídeo, né. Mas antes disso tem 2 curiosidades, né? Que foi 2 mudanças de chave na minha cabeça que me permitiram ali acumular essa quantia em Bitcoin, uma quantia muito maior em Bitcoin. A primeira coisa foi que quando eu entendi o Bitcoin, eu entendi que não era questão de aumentar o meu patrimônio em Fiat, e sim aumentar o meu patrimônio em Bitcoin. E que isso ao longo prazo iria fazer toda a diferença. E número 2, a segunda coisa, né, a segunda decisão que eu tomei, né, foi que todos os trabalhos que eu tivesse, né, seria com a lógica de aumentar esse patrimônio aí em BTC, né? A partir de então, eu descobri que esse ecossistema, né, de Bitcoin e tudo mais é o futuro, né, a nova internet. Então, se eu não estou trabalhando com isso, eu sou louco, né? Então, se você é advogado, busque aí negócios que estejam vinculados ao Bitcoin. Se você é contador, aí contador para pessoas que trabalham lá com Bitcoin, para empresas que trabalham em Bitcoin.
não sei, todo trabalho que você tiver ali, volte ao Bitcoin, que isso vai fazer toda a diferença. Então eu entendi essa dinâmica, né? Então, quando eu finalmente entendi que o Bitcoin é a solução, né, a nova internet, basicamente o dinheiro mais perfeito que já existiu até o momento. Li lá, o primeiro livro que eu li sobre Bitcoin foi do Fernando Urich, se eu não me engano é Bitcoin, a moeda na era digital, o ouro na era digital, alguma coisa assim. Já tem um livro sobre isso aí, muito bom esse livro, muito top. E como que eu cheguei no meu 5.000 BRL, né? Quando eu tava lá na Noruega, trabalhei lá com meu padrasto como assistente de carpinteiro, né? E aí com isso comprei um console novo, se não me engano PS3 ou PS4. Aí também comprei o que? Foi um notebook, se não me engano, novo. Acho que foi. E ainda sobrou ainda 5.000 BRL no final disso tudo. Lembrando, né, que o salário mínimo na Noruega, né, atualmente é o que? 30 mil reais. Não existe salário mínimo na Noruega. Pra você ver como o salário mínimo é fraude. É inútil essa merda, não serve pra porra nenhuma. Eu trabalhando lá como jovem, consegui ganhar ali as 15 mil coroas, um pouco mais de 15 mil coroas, que aí vai dar o que? Em torno de 8 mil, 10 mil reais. Consegui comprar ali umas coisas aí e sobrou esses 5 mil reais. Com esses 5 mil reais eu não fui imediatamente comprar Bitcoin, não. O que acontece é que eu fui pro Brasil ali por alguns meses, e nessa época do Brasil, né, eu acabei tendo contato ali com meu pai novamente. E na época eu estava estudando sobre análise técnica, sobre Forex, sobre outros mercados e tudo mais. E aí eu não estava tendo sucesso, né? Até porque quando você, né, tá trabalhando ali com, especificamente, né, mercado financeiro tradicional, você está competindo ali diretamente com vários fundos de investimento trilionários, bilionários ali, que administram trilhões, bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares. Então para você ganhar disso é extremamente complicado. E é um jogo de soma zero ali, diretamente. Então, né, meu pai apresentou o Bitcoin novamente. Foi a corretora até que eu comecei até comprar as primeiras quantias de Bitcoin, foi a Mercado Bitcoin. Se você tiver acesso ao meu imposto de renda aí, você vai ver quanto de Bitcoin que eu consegui acumular em 2000 até 2020, eu acho 2021, né? Esse dado aí acaba sendo público. Então, nessa época aí comecei a fazer trades lá no Mercado Bitcoin. E aí eu consegui descobrir a estratégia de arbitragem de spreads. E eu vou falar aqui de forma resumida, né, do que é isso. Basicamente, vamos supor que você tem por exemplo, o WBTC lá no mercado Bitcoin, certo? Ele não tem a mesma liquidez do que o BTC original. Por exemplo, vamos supor que não tem o valor da cotação em dólares, né, no mercado Bitcoin, mas eu vou colocar aqui só como suposição. Vamos supor que o preço do Bitcoin, na verdade, é 100 mil dólares, ok? 100 mil dólares. E aí, na mercado Bitcoin, o spread entre a compra e a venda é 97 mil dólares de venda, né? Se você quiser vender seu Bitcoin, e 100.500 dólares caso você queira comprar esse Bitcoin. Então o que acontece? Quem coloca a ordem primeiro de compra e quem coloca a ordem primeiro de venda consegue lucrar nesse spread. Aí em shitcoins, né? Vamos colocar aqui uma shitcoin aleatória, né? Ethereum /BTC. Se essa shitcoin ela tem 2 ou 3 casas decimais, cada diferença qualquer diferença de preço, por exemplo, se for 3 casas decimais, por exemplo, 100 satoshis, você compra 100 satoshis e vende a 101, é uma diferença de 1%, mas o Bitcoin atualmente, né, não é possível fazer isso, por quê, né? Você tem 100 mil dólares e o Bitcoin pode variar para 101 mil dólares, não 101 mil não, 100 mil e 1 dólar, ou seja, isso representa 0,0001, não dá para fazer essa arbitragem, é um pouco complexo. Se for 2 casas decimais e for uma diferença de preço de 10 para 11, isso representa 10%, de 10 para 11. Então quem for o primeiro a comprar ou o primeiro a vender, vai lucrar um spread. Então não tem análise. É diferente do que acontecia, por exemplo, em Forex, em todos os mercados. Isso acontece também, eu fiz um estudo depois, 2 anos atrás aproximadamente, que é possível fazer essa mesma estratégia que eu faço atualmente, mas em ações small cap, com até 2 casas decimais na cotação. Mas é muito inferior comparado às shitcoins e a Bitcoin. Por quê? Porque basicamente não funciona 24 horas. Então, tipo assim, o que acontece em uma semana em shitcoins e em Bitcoin, acontece em tipo assim, 3 meses, 6 meses no mercado aí tradicional. Então, tipo assim, no mercado de criptomoedas e Bitcoins funciona muito melhor. Enfim, eu só quis dar uma explicação aqui do que se trata a arbitragem de spread. Agora eu vou continuar aqui com o vídeo, né? Então, o primeiro hack que eu utilizei foi não trabalhar no Brasil. Porque, cara, dá uma agonia em mim, entendeu? Porque, tipo assim, eu vejo um monte de jovem
desperdiçando o tempo de vida deles. Porque, tipo, você trabalhar no Brasil em CLT, cara, é escravidão, bicho. Porque, tipo, você tá pagando mais da metade da sua força vital pro governo. Então a minha dica é o seguinte: simplesmente, cara, dê um jeito de sair fora do Brasil, cara. Se você tem 15, 14 anos, 16, 17, já vai estudando como poder ficar 6 meses, 1 ano fora do Brasil. E você pega qualquer trabalho que seja aí informal. Se você não puder sair do Brasil, o que você faz, né? Você vai buscar trabalhar em empresas Bitcoin online. E você pensa, caraca, mas é muito difícil, Gabriel, não sei o quê. Não, por exemplo, na própria Spike do Spike, né, tem o suporte, né, que trabalha com a gente, ele trabalha diretamente da casa dele, né? Ele trabalha de forma online, ele recebe lá em Bitcoin o salário dele. E é melhor do que grande parte aí da maior parte dos trabalhos de quem está começando ali no CLT, né, que muitas vezes não vai ganhar nem o salário mínimo, cara. Então, busque isso daí, ou sair fora do Brasil, ou trabalhar online da sua casa, você vai economizar muito, né? E você vai conseguir comprar muito mais Bitcoin. E se for uma empresa de Bitcoin, aí vale a pena. Nem que você trabalhe de graça. Se você trabalhar de graça, vale a pena também. Porque de lá você vai sair com ideias ali para criar o seu próprio negócio ou para trabalhar em outras empresas com mais experiência. Você vai entender o que as empresas Bitcoin querem, né? Então vai ser muito positivo para você. Esse é o hack número 1. O meu hack que eu utilizei não foi inicialmente trabalhar numa empresa de Bitcoin na época, né, de forma direta, mas foi trabalhar no exterior, acumular minha primeira quantia ali para comprar. Quanto que foi na época? O Bitcoin tava $8 mil, né? Quando eu comecei, 8 mil, 9 mil dólares. Ele tinha caído em 2017 até 3 mil dólares, mas eu já comprei na alta. Em 2020, né? Aí que eu vou falar sobre o Hack 02. Em 2020, como eu tinha entendido essa lógica que eu falei pra vocês, né? Que importa de fato é você ter o máximo de Bitcoin possível. 2020 teve o Corona Crash. Cara, foi a primeira vez que eu vi, tipo assim, Bitcoin tava 10 mil dólares, se eu não me engano, do nada, questão de horas, tava 4 mil dólares, 3 mil e poucos dólares. E o que eu fiz? Eu ainda tinha a quantia em Fiat, 20%, 30% do patrimônio em Fiat. O que eu fiz, cara? Botei pra torar, comprei tudo em Bitcoin. E eu pensei, pelo menos eu ainda tenho pai e mãe, né? Se você não tem pai e mãe, é difícil você tomar essa decisão. Eu pensei, poxa, qualquer coisa eu vou pra casa dos meus pais, cara. Por casa da minha mãe, sei lá, vou dar um jeito, começo do zero. Talvez esse negócio de Bitcoin vá a zero, realmente é fraude e tudo mais, pode ser. Fui dormir pensando isso, mas eu tomei a decisão certa. Comprei tudo em Bitcoin e foda-se. Cara, questão de meses, Bitcoin tava 60 mil dólares. 60 mil dólares. E aí, por que eu tive aí uma subida exponencial, né? Se vocês forem analisar aí, né? 5 mil reais em Bitcoin dava o quê? 5 centavos, um pouco mais de 5 centavos de Bitcoin, né? Não dava na época nem perto de um BTC. Então o que eu fiz? Eu fiz a arbitragem numa exchange chamada Crex24, que nem existe mais hoje. Essa exchange Crex24, ela tinha um monte de shitcoins. Era uma quantia ilimitada de shitcoins. E aí o que acontece? Eu pegava e ficava fazendo essa arbitragem de spreads. E aí tinha meses ali que eu fazia 50% no mês, cara. É absurdo. Mas aí com 5 centavos, aí virou 7 centavos e meio, aí virou 10, aí virou 15, 20. Aí o que aconteceu também, que eu acabei dando um pulo muito rápido, é que familiares e parentes próximos perceberam ali essa estratégia que eu tinha de sucesso e simplesmente cada um juntou uma quantia pequena ali e botou um BTC para eu trabalhar lá com todo mundo. O que acontece? Eu tinha uma comissão ali, se não me engano, era 20% ou era 30%. E aí eu continuei trabalhando no capital deles, se não me engano, por 10 meses até eu chegar no meu primeiro 1 BTC. E aí entreguei um BTC para eles e fiquei com, quer dizer, mais de um BTC para eles e fiquei com um BTC para mim também. E aí pronto, acelerou drasticamente a minha jornada, sem contar, né, consegui chegar muito mais do que um BTC depois, porque eu tinha comprado Bitcoin também no Corona Crash também. E durante esse mês, cara, foi complicado. Cara, por isso que eu sou calvo aqui agora, ó. Tá vendo a calvície aqui, ó? Cara, eu sou calvo exatamente por causa desse mês, cara. Esse mês foi extremamente interessante. O que eu fiz, cara? Eu peguei e eu pensei, poxa, eu vou comer só miojo. Que calculei aqui, ó. Miojo é esse preço aqui. Então calculei aqui, olha, se a comida que eu como aqui custa 20 reais, multiplicado aqui por 3 refeições dá 60. E aí iria dar mais ou menos R$1.000 ali, 800 reais em alimentação. Eu pensei, poxa, então o que eu vou fazer, né? Se eu comer só miojo, eu vou gastar bem pouco. Então esses 800 reais que eu tô economizando são 16 mil, 20 mil, tá? Claro que isso não fez uma super diferença, mas essa mentalidade de acumular mais Bitcoin fez muita diferença depois. Esse pensamento minimalista fez muita diferença depois.
Hoje, né, eu ainda me considero minimalista, mas num próximo vídeo que eu vou falar pra vocês, né, vocês vão descobrir quanto que eu gasto aí por mês, né, viajando o mundo e tudo mais, Tailândia, Geórgia, Suíça, Polônia, Emirados Árabes, Dubai e tudo mais, quanto que eu gasto, né. Então, com isso daí, cara, eu consegui acumular drasticamente muito mais Bitcoin em 2021. Em 2021, eu vendi também uma quantia elevada de Bitcoin. Não consegui vender a $69.000, vai vender a 55, vai vender a 60. Tudo isso por causa daquela estratégia que eu já falei em um vídeo pra vocês. Estratégia lá da 3 zonas, né? Aí eu consegui acumular muito mais Bitcoin do que todo mundo. E eu não fiz nenhum aporte. Eu nunca mais, a partir desses R$5.000 que eu aportei em Bitcoin, eu nunca mais comprei Bitcoin de dinheiro vindo de fora. Tudo que eu fiz foi dentro do mercado. E realmente é quase impossível você conhecer alguém que fez isso aí. Eu, por exemplo, nunca conheci. Nunca conheci alguém que começou, por exemplo, com um valor bem pequeno e multiplicou de fato. Só aqueles traders lá, mentirosos, que vão vender curso e tudo mais. Eu aqui no canal já tô decidido que eu não vou vender mais... Antes eu vendia mentoria, né, sobre arbitragem, mas agora não vendo mais, porque isso me atrapalha, obviamente. E quanto mais pessoas fazendo arbitragem de spread, eu percebi que fiz o teste ali com um grupo seleto de pessoas, realmente me atrapalha. Então, não vou fazer mais conteúdo sobre isso daí. Voltado é como ensinar e tudo mais. Tudo que eu já ensinei no passado são coisas que eu já nem utilizo mais. Muitas coisas funcionam, mas grande parte dessas coisas, elas já estão ultrapassadas. Eu já uso outras estratégias. Essa foi minha trajetória aí até chegar no primeiro BTC em 2020. Poxa, o pessoal acha que é fácil, mas o estresse que eu passei lá na queda máxima, poxa, caraca, imagina, você ter todo o seu patrimônio e ver ele ser derretido 70%, 80%. Né? Você pensa, poxa, mas Gabriel, você era jovem, mas cara, era 2 anos já trabalhando, né? Imagina 2 anos da sua vida, né? E eu não tinha vida, eu não ia pra festa, não tinha amigos. Era só Bitcoin todo dia, trade todo dia, cara. Era toda hora fazendo um trade de arbitragem de spread. E é uma coisa extremamente chata, porque não tem nenhuma emoção, entendeu? É uma coisa robótica, entendeu? Não vou contar também isso daí como hack, eu vou contar porque isso aí é uma coisa que vocês não vão conseguir utilizar, a arbitragem de spreads. Tem algumas pessoas aqui no canal que conseguiu pegar aí o que é arbitragem de spread. Acho que 3 ou 5 pessoas. Algumas pessoas conseguem, muita gente consegue fazer arbitragem de stablecoin, que é fácil. Que eu ensinei, mas o yield é bem menor. Você não consegue fazer tipo 300% ao ano, 500%, 1000% ao ano. É uma coisa mais razoável. Você vai conseguir fazer 20%, 30%, 50% ao ano, que é muito bom em dólar, né? Mas mesmo assim nem se compara. Então, esse hack não vai contar como um hack que eu utilizei, porque vocês não vão poder utilizar, mas o segundo hack, basicamente, foi entender os ciclos do Bitcoin. E isso sim, todo mundo pode replicar isso aí. Como é que funciona o ciclo, halving, por que o Bitcoin sobe, por que não sobe, por que cai. E os ciclos do Bitcoin, eles são bem claros, e tem alguns indicadores ali que eles têm 100% de assertividade, né? Você pode estar ali sempre utilizando. Então, com esses indicadores e se orientando a partir dos ciclos, você consegue acumular pelo menos 5 vezes, 3 vezes mais BTC do que uma pessoa comprando aleatoriamente com DCA, por exemplo. E isso vai aumentar drasticamente a sua jornada. E o terceiro hack aqui para poder finalizar, né? Eu já falei em vídeos anteriores, mas eu vou repetir aqui novamente nesse vídeo. É você fazer amizades e entrar dentro de uma bolha bitcoinheira. Por quê? O que acontece é que o mundo lá fora, né, a maior parte das pessoas estão vivendo um sistema fiduciário completamente. Elas não entendem a importância do Bitcoin, elas vão te desmotivar, vão falar, isso daí é fraude, isso daí é pirâmide, isso daí é qualquer merda, qualquer coisa que eles não entendem. Então você sair desse ambiente e você entrar no... Realmente você se isolar, né, de pessoas que pensam como você, é bom, é positivo. As pessoas falam, poxa, você tá numa bolha, isso é negativo e tudo mais. Não, cara, isso é positivo na verdade. Porque assim as pessoas vão ter ideias aí, e essas ideias, com as suas, né, você vai conseguir acumular muito mais Bitcoin. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Dar um exemplo aqui pra vocês. Eu acabei conhecendo ali o meu sócio, né? Conheci também Ten Invest, conheci também o Ojeda. A gente nem... Quer dizer, o Ojeda eu conheci pessoalmente já. Mas essas pessoas, né, especificamente, né? O Ojeda passou insights ali de teoria das bandeiras. O Ten Invest já passou um insight ali, poxa... outros insights para mim, né, voltado aí a tutoriais de Bitcoin, a, por exemplo, consultorias. Eu só comecei a fazer mentoria aqui no canal porque eu vi que o Ten Invest tinha uma consultoria. Eu mesmo paguei consultoria com o Ten Invest. Eu paguei também consultoria lá com Capital Global, que é um canal aí sobre internacionalização
fiz consultoria com o Nome Capitalist, fiz consultoria com quem mais? Ah, eu fiz curso também do Peter Jordan, lembrei, que é um cara aí do Nerds Negócios, tá? Ele tem um canal ali voltado, se não me engano, a filmes, uma coisa assim. Então eu acabei usando muito serviço. Aí eu pensei, poxa, dá pra fazer também. Tudo isso porque eu me fechei numa bolha de aprendizado, de pessoas com interesses em comum, né? Se você entrar numa bolha de shitcoinheiros, você vai querer fazer shitcoinheiragem. Se você entrar numa bolha aí de funcionalismo público, você vai querer ser funcionário público. Então, realmente, o que eu recomendo é isso, cara. Só tome muito cuidado, esse é o meu conselho também. Tome muito cuidado com as bolhas libertárias. Que, infelizmente, pessoal, eu me considero uma pessoa adepta às ideias libertárias, né, da não agressão e tudo mais. Mas a verdade, cara, é que o movimento libertário hoje, na verdade, é um movimento hippie, cara. É um movimento hippie. Esse pessoal que se diz libertário e tudo mais, na verdade, são hippies, cara. Eles não querem realmente empreender e tudo mais. Eles querem, na verdade, criar uma seita para viver à custa dos outros. Então, infelizmente, isso é o movimento libertário atualmente. E agora eu entendi, finalmente, de por que nunca existiu até hoje uma sociedade de leis libertárias. Porque, simplesmente, o destino final disso é uma seita ou uma nova quadrilha, realmente. Como acontece alguém vivendo às custas de uma outra pessoa. Sempre vai acontecer isso. É por isso que no mundo todo, com bilhões de pessoas, não existe nenhuma sociedade anarcocapitalista. Porque essa é a natureza humana naturalmente. O que eu acredito que pode acontecer sistemas como o do Emirados Árabes. Ou seja, várias pessoas com poder, bilionários, né, com braço armado, poderem criar aí o seu paraíso, né, as suas leis. Isso eu acredito. Eu acredito que de fato, né, por exemplo, se um dia eu me tornar, quando eu me tornar, né, se Deus quiser permitir, obviamente, multibilionário aí, ter várias centenas ou milhares de BTC, né? Aí o que acontece é que eu posso me juntar a mais 5 ou 10 bitcoinheiros bilionários também, e a gente cria o terreno ali, né, soberano, que vai ser um país mesmo de fato, e que vai ser leis completamente favoráveis ao nosso reinado, por exemplo. Aí sim faz sentido. Eu estava dando uma estudada ali sobre o sistema político dos Emirados Árabes, né? Muito interessante. Tô pensando até criar uma série aqui no canal sobre o sistema político da Suíça, o sistema político dos Emirados Árabes, o sistema político de vários países aí com viés mais bitcoinheiro. Por que aconteceu esse viés bitcoinheiro, né? Uma série bem interessante. Se você tem interesse, né, escreve aqui no comentário aqui abaixo que eu faço essa série, beleza? Se você tem interesse aqui sobre hacks, né, que eu já utilizei aqui no Bitcoin, na teoria das bandeiras, eu tenho essa playlist aqui que eu falo exclusivamente sobre isso. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que eu vou estar sempre falando sobre isso daí. Se você quer falar comigo, né, especificamente comigo, você pode agendar aqui a mentoria, né, que acontece todo dia 15 e 30 do mês, beleza? Valeu e até mais.